Olá, bem-vindos a todos. Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira origem da cultura. Tentar traçar um paralelo entre o Ocidente e o vastíssimo Oriente, que cronologicamente inaugura a história da civilização humana. Por isso, o subtexto desta primeira aula é do Ocidente aos Vedas. Nós vamos tentar entender como é que a literatura da antiga Índia milenar, a cultura que envolve estes textos sagrados conhecidos como os Vedas, estão na semente do nosso modo de pensar, do nosso modo de conceber a inteligência, a civilização, a cultura de todos os seres humanos e conseguir montar o quebra-cabeça que nos envolve, esse labirinto cultural que está ao redor de cada um de nós. Em primeiro lugar, é preciso explicar que o que está sendo dito aqui é baseado na literatura da Índia clássica ancestral, ou seja, os Vedas, e que estes livros, esses manuscritos, constituem o conhecimento mais antigo e completo do planeta Terra. Foram preservados da tradição oral, pois antes da escrita eles eram mantras pronunciados de mestre a discípulo em sânscrito há mais de 5.000 anos pelo incomparável filósofo Vyasadeva. Eles explicam todas as gamas do conhecimento: ciência, arte, história, política, antropologia, ética, saúde, ecologia, física quântica, todos os tipos de tecnologia, yoga, a existência de outros planetas, assuntos sobre espiritualidade e muitas outras coisas. Eles desvendam e reconectam todas as filosofias e religiões do planeta. Os gregos, os celtas, o taoísmo, o cristianismo, o budismo, o espiritismo, as histórias sobre Atlântida se esclarecem e têm suas raízes dentro desta cultura que é a fonte de todas as ciências existentes hoje. Nestas aulas vamos analisar diferentes aspectos da história da humanidade, principalmente a antiga Índia e seus mistérios, tais como Dwaraka, a cidade submersa. No Ocidente, nós acreditamos que os mesopotâmicos teriam dado origem à civilização, mas a atenta leitura dos manuscritos originais védicos revelam que o Brahmani Kshatriya Parashurama expulsa do Império Védico original as tribos que fundam a Mesopotâmia. Os Vedas explicam as específicas divindades desses primeiros povos dissidentes da cultura original. Os textos explicam que o nascimento do Egito também está ligado à Índia e à sua história. Os filósofos gregos estudavam em universidades védicas funcionando há mais de 3.000 anos atrás, como veremos. É surpreendente, mas o próprio descobrimento da América e a história do Brasil também estão conectados à antiga Índia. Um exemplo disso é o fato de que a palavra índios, designada para os nativos brasileiros, tem esta conotação por conta da Índia. Os europeus sabiam da importância do país que fornecia as mercadorias mais preciosas. A tentativa de chegar ao continente indiano foi um dos motivos das grandes navegações. É por causa da Índia que os nativos brasileiros são chamados de índios, como todo mundo sabe. Quem construiria caravelas gigantes para trazer especiarias? É óbvio, as especiarias eram usadas na medicina, cuja origem é a ciência ayurvédica. Ninguém atravessaria o globo para buscar cravo, pimenta do reino e canela. É claro, a Índia sempre foi a sede da civilização original do planeta. Os reis mercantes da Europa sabiam que de lá poderiam trazer riquezas e informações valiosas para o futuro da história do planeta.
Se você perceber, os símbolos místicos nas bandeiras da Segunda Guerra Mundial também estão ligados aos Vedas. Sem querer justificar o delírio ditatorial do líder alemão, sabemos que ele foi buscar a swastika na cultura sânscrita, que é a língua do conhecimento védico, a língua original desses manuscritos. Por quê? Recentemente, o sânscrito foi apontado pela NASA como ideal para a construção da inteligência artificial dos robôs. As previsões e descrições do presente dentro dos textos sagrados são ainda mais surpreendentes, como veremos nas próximas aulas. Este curso funcionará como um resumo, como uma biografia secreta, quase, do planeta Terra. E vai tocar temas ligados à magia e a fenômenos ufológicos, pois os manuscritos védicos falam, há mais de 5.000 anos, da existência de outros planetas. Nosso propósito é conectar as gamas do conhecimento e nos aproximar da felicidade que deriva da suprema sabedoria. O caminho para a felicidade, para a paz interior, para a reconexão com a inteligência absoluta está descrito nos Upanishads, nos Puranas, no Mahabharata, no esplêndido Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, considerado o Purana do amor devocional. Estes são alguns dos títulos que compõem os Vedas. Grandes personalidades do Ocidente reconhecem os Vedas como a fonte primordial do pensamento humano. Vamos ver alguns deles agora. O filósofo Voltaire, pai do iluminismo francês, disse que estava convencido que absolutamente tudo descende até nós das margens do rio Ganges na Índia. Astronomia, matemática, psicologia. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, pai intelectual de Friedrich Nietzsche, disse que não existe religião ou filosofia mais sublime e elevada do que a dos Vedas. Ele estaria errado? Este historiador inglês disse que se quisermos salvar a humanidade neste momento crucial, a nossa única opção é seguir a abordagem hindu. E eu peço que vocês se lembrem destas frases no decorrer das aulas. Para finalmente começar, agradecemos aos filósofos e pensadores que trouxeram até nós a sabedoria védica. Vou pronunciar um mantra bastante conhecido da cultura indiana. Om Jnana-Timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Este mantra diz que meu mestre me tirou da minha obscura ignorância e me levou ao conhecimento absoluto. Nós já dissemos que o Bhagavad Gita é um dos textos principais, considerado a essência do conhecimento védico. O Gita, que inspirou poetas, cantores como Raul Seixas, escritores e cientistas, reproduz o diálogo entre o guerreiro Arjuna e Krishna, príncipe da dinastia Yadava. O texto traz uma infinidade de notícias sobre a existência e é o livro mais vendido do mundo. Basta lembrar a numerosa população oriental. Gandhi considerava o Gita o mais importante texto da literatura mundial. Suas declarações não deixam dúvidas. O Bhagavad Gita é mais do que a minha Bíblia ou o meu Corão. Este livro é minha mãe. A mãe terrena eu a perdi há muito tempo, mas seu lugar foi ocupado por esta mãe eterna. Gandhi era um impersonalista. Essa questão toca a primeira pergunta relativa à espiritualidade. Que órfão diria que um livro poderia substituir a mãe que se foi? Você poderia ir na sua estante, na sua casa, e me trazer um livro que é capaz de substituir a presença da sua amada mãe? Que livro é esse? Aqui no Ocidente nós temos sempre a impressão que o último best-seller traz informações cruciais, que ele vai salvar as nossas vidas. Mas isso não acontece. Não será que estamos procurando no lugar errado? Convidamos a todos vocês para um mergulho nos primeiros livros da humanidade
assim como eles foram escritos. Sem interpretações fantasiosas, sem versões poéticas ligadas à opinião pessoal. Nós vamos buscar agora o significado original dos mantras em sânscrito e tentar trazer os Vedas, assim como eles foram escritos e assim como eles eram pronunciados nos mantras sagrados, pela tradição oral da antiga Índia milenar. Existem várias interpretações do texto, mas todas concordam que o Bhagavad Gita é uma fonte incalculável de ensinamentos. O Bhagavad Gita tem sido interpretado de duas maneiras. A maneira mais popular e comum diz que é um diálogo entre uma pessoa e o seu eu superior. O texto, porém, diz que é a história de uma alma que consegue conversar com o centro da inteligência suprema. Será possível? Há, como a gente já disse, algumas versões um pouco fantasiosas do texto e que confundem os iniciantes. As questões, por exemplo, relativas ao personalismo e ao impersonalismo são bastante cruciais. Como comunicar com esta inteligência absoluta? Nós podemos perceber que o universo é inteligente. Nós, seres humanos, estamos sob as leis universais. Nós obedecemos à lei da gravidade, à lei da ação e reação. Como é que nós podemos nos comunicar com a inteligência que está ao nosso redor? Se o universo não fosse inteligente, nenhum ser conseguiria ser inteligente. O filho não poderia nascer com sangue se a mãe fosse priva de sangue, seca por dentro. Se o homem é inteligente é porque a área ao nosso redor contempla uma forma de inteligência. Os átomos exercem funções dentro das moléculas. Os Vedas vão falar sobre isso e nos explicar como é que do átomo nós conseguimos entender o que é realmente a inteligência. A leitura do Bhagavad Gita conduz à serenidade e à sabedoria prática do dia a dia e à compreensão de verdades universais que servem para mim, para você e para qualquer pessoa, independentemente da cultura, da raça, da crença, do país e da época do planeta Terra em que nós estamos inseridos. Como já dissemos, ele vai explicar como nós fazemos esta reconexão. A palavra yoga quer dizer união, reconexão. E o Bhagavad Gita nos ensina que existem vários tipos de reconexão. Você pode se reconectar ao amor, que é a união mais elevada com a inteligência suprema. Ou tentar buscar o conhecimento, ou tentar buscar prosperidade, fortuna, bens materiais. É uma sua escolha. Cada uma dessas escolhas leva você a um tipo de vida diferente, pois a ética é o que determina a diferença desse processo. A partir do segundo capítulo, verso 10, o diálogo vai se concentrar nas questões relativas à existência. Já dissemos que o Mahabharata é o livro que contém um diálogo, descrito como Bhagavad Gita. A palavra Bhagavad poderia ser traduzida como divino. Gita seria a canção divina, o diálogo mais elevado jamais existido, jamais acontecido, o diálogo mais elevado que aconteceu na história do planeta Terra. Alguns leitores se surpreendem com o fato de que esta conversa entre Krishna, Yadava e Arjuna aconteça nas vésperas de uma grande batalha. Mas isso também encaixa na interpretação metafórica do livro. O livro tem uma interpretação metafórica, simbólica, uma interpretação histórica e também a sua verdade espiritual. Nós vamos tentar entender a parte metafórica por enquanto. A vida de todas as pessoas parece uma batalha, em qualquer momento em que nós estejamos. Se você perceber, dentro do seu cérebro existe uma batalha. Existe uma batalha dentro do seu corpo em relação à sua saúde. O que devo fazer?
né? As pessoas se perguntam entre virar à esquerda ou à direita, entre comprar uma bicicleta ou assumir um compromisso, né? O que é mais importante? Como conseguir colocar nas coisas do dia a dia, nas coisas da vida, nas coisas importantes da nossa existência, o seu correto valor. Talvez seja por isso que aqui no Ocidente nós estejamos confundindo o que é certo com o que é errado. É comum aqui no Ocidente dizer que uma coisa, que nenhuma das duas coisas existe. Será que é assim? Será que se alguém entrar, por exemplo, na nossa casa e fizer mal às pessoas que estão lá dentro porque ele precisa, talvez, ele acredita que precisa de dinheiro, de estabilidade, ele está fazendo uma coisa certa? Nós temos que nos perguntar se realmente a existência é algo que pode ser simplificado com as frases que nós pronunciamos automaticamente e com as coisas que nós lemos, às vezes, com facilidade na internet. Voltando ao Bhagavad Gita, seu personagem principal é Krishna, descrito no livro como a suprema personalidade de Deus. Nós vamos ter que ver mais para frente o que isso significa. Ele é facilmente reconhecível por ser sempre representado dentro da cultura védica com uma pena de pavão sobre a cabeça. Então, da pena de pavão ao nome de Krishna, aos semideuses que às vezes aparecem com mais de um braço ou com um terceiro olho, estes significados da cultura védica, da cultura milenária indiana, são desvendá-los faz parte de uma arte que vai organizar o nosso pensamento, que vai nos levar a conseguir ter mais ética. Todos nós buscamos uma maneira para sermos felizes e acabamos, inclusive, às vezes cometendo erros com as pessoas que nos circundam, na busca da satisfação das próprias necessidades. Quantas vezes nós não agimos de maneira impensada, e concordamos, depois de algum tempo, que poderíamos ter sido mais justos, mais amorosos, mais honestos, menos egoístas. O Bhagavad Gita vai nos ajudar a entender como alcançar a compreensão dos âmbitos da realidade. O que é a ética, o que é a transcendência, o que é o dia a dia. E estes símbolos, como a pena de pavão, ou como a personalidade suprema, vão acabar nos ajudando a organizar do um ao infinito todas as gamas necessárias para que a gente possa avançar na vida sem tanta confusão e atingir uma felicidade aqui, agora e sempre. Então, para começar, nós vamos analisar as imagens da semideusa do conhecimento, Sarasvati. Eu convido as pessoas em casa a pronunciarem o mantra relativo a este conhecimento, se quiserem. Om Shri Bish Sarasvatyai Namaha. Eu vou pronunciá-lo 2 vezes. Om Shri Bish Sarasvatyai Namaha. Om Shri Bish Sarasvatyai Namaha. A palavra Namaha significa reverências. E nós estamos reverenciando, cumprimentando, saudando, através de um som, através de uma vibração atômica da realidade, das partículas sonoras. Nós estamos, de uma certa forma, tentando sintonizar uma energia relativa à inteligência e ao conhecimento. Esse é o significado de um mantra. Nós vamos falar dos significados do mantra mais para frente. Aqui nós estamos vendo uma estátua dourada de Sarasvati. Na próxima imagem, nós vamos ver um desenho. Então, geralmente o nosso olhar aqui no Ocidente cataloga as imagens com um enfoque estético. Você pode pensar, eu gostei mais da imagem dourada do que deste desenho. O olhar ocidental tem uma facilidade em identificar a parte estética das coisas que nós enxergamos. A cultura original indiana nos diz que nós deveríamos privilegiar a parte existencial, a parte ética, o verdadeiro significado das coisas antes de achar que elas são feias ou bonitas.
Portanto, eu convido a todos a abandonar o antigo conceito de bonito ou feio para tentar mergulhar numa cultura que está do outro lado do nosso hemisfério. Nós às vezes nos perguntamos por que é que eu nasci nesta cidade. Né? Os Vedas dizem que o universo é inteligente, o planeta também é, e a existência humana tem significado. Então, portanto, tudo o que acontece precisa ser indagado. Nós temos que chegar a descobrir o porquê das coisas. Né? Se nós estamos deste lado do hemisfério, deste lado do planeta, isso tem um motivo. Né? E o fato de que a cultura no planeta Terra tenha começado do lado de lá é um convite para que nós possamos entender as diferenças entre a nossa maneira de ver, né, e uma maneira de ver que foi conjugada no começo da cultura, no berço do tempo, né, na semente original da humanidade. Então, o que significa ter nascido deste lado do planeta? Né? Os Vedas, como nós dissemos, são o fruto maduro da primeira civilização da Terra. Né? Esta é uma profunda viagem, né, no tempo, no espaço, na geografia deste nosso mundo. Portanto, se Sarasvati é de ouro o desenho, se ela é uma estátua que agrada ou não à vista, isso não é importante, não. O principal é nós tentarmos decodificar o significado das suas diferenças. Nós vemos que Sarasvati tem 4 braços, que ela está sentada sobre um cisne, que ela é uma semideusa. O que isso significa? O que é um semideus? Aqui no Ocidente nós temos também imagens que representam conceitos como redenção e justiça. Nos lembramos disso, o estranhamento diante de Sarasvati passa. Aqui nós compreendemos a justiça como tendo olhos vendados, mas seria talvez bastante difícil explicar para um hindu por que é que a justiça, que deveria ter 3 olhos bem abertos, aqui no Ocidente é descrita como cega. Cada um destes 4 braços da semideusa do conhecimento de Sarasvati tem mais de um significado. Vamos analisar um por um. O primeiro significa a mente, outro a inteligência, o seguinte a perspicácia e o último o ego, descrito nos Vedas como a identidade provisória. O que isso quer dizer? Nós poderíamos pensar nessa frase, entendê-la, decorá-la e não meditar nela. Assim, perderíamos o seu evidente significado. Se um braço é a mente, o outro é a inteligência, outro é a perspicácia, nós podemos entender que cada uma destes âmbitos do ser humano são coisas diferentes. A mente é uma coisa, a inteligência é outra, outra ainda é a perspicácia. E, por último, nós temos a sua ideia de eu. O que isso significa? Isso significa que a mente é uma coisa, a inteligência é outra, outra é a perspicácia e outra ainda é o ego. Os Vedas vão nos explicar como cada uma delas funciona, né? E como é que você consegue fazer, por exemplo, que a sua inteligência esteja acima da sua mente, o que é muito importante. Cada um deles, como nós já dissemos, tem distintas funções e separados mecanismos. Por exemplo, a mente é descrita como uma intermediária entre o mundo e a inteligência individual. Ela vai trazer diferentes pensamentos. Você pensa uma coisa, ora você pensa outra, e você não sabe o que decidir, não é? É como se ela fosse, ela é descrita como igual à nossa respiração. Ela coloca em contato o mundo de fora com o mundo de dentro. Mas ela não deve ser ouvida como se ela fosse a própria inteligência. A inteligência, estando acima da mente, como os Vedas nos explicam, é aquela que escolhe o pensamento certo a cada ocasião. Então, você escuta, por exemplo, não vou mais assistir a essa aula, pois não estou entendendo.
Isso é uma frase que sua mente pode soltar. Outra frase pode ser: é interessante aquilo que ele disse no começo, quem sabe eu posso ficar mais um pouco aqui e prestar um pouco mais de atenção. A sua inteligência é que vai discernir o que é certo para você. Aí é que entra a questão da sua responsabilidade sobre as suas escolhas. Nós vamos falar mais para frente do que realmente significa o livre-arbítrio, segundo os Védas. Então, estávamos dizendo que a mente traz esses diferentes pensamentos e a sua inteligência é aquela que vai escolher qual é o pensamento, qual é a frase, qual é a formulação mental correta para o momento certo. Isso não é um trabalho tão simples. Os Vedas dizem que aqueles que ouvem, por exemplo, o primeiro pensamento que passa na sua cabeça podem cometer erros. É necessário escolher com sabedoria. Krishna, no Bhagavad Gita, afirma: para aquele que conquistou a mente, ela é como o melhor dos amigos. Mas para aquele que fracassa nessa prova, sua mente continuará sendo como um inimigo. Estávamos dizendo então que a função da inteligência é pesar estes impulsos da mente, avaliar o que é mais eficaz e mais sábio para cada impasse do cotidiano. Se você não questionar, se você não indagar, se você não refletir com profundidade, com inteligência, você não vai conseguir se livrar de sentimentos negativos e vai ser controlado pelo seu nível mental. Uma simplificação relativa ao conhecimento indiano confunde, por exemplo, o ego com a arrogância. Um manifesta o outro, mas não é possível que nós nos livremos da nossa ideia de eu enquanto estamos vivos. Isso é um quesito filosófico bastante complexo que vai ser explicado mais para frente. Os manuscritos falam de identidade provisória e do fato que nós temos que desativar o falso ego para entender o que é realmente a inteligência, e neutralizar o orgulho para podermos nos relacionar de maneira adequada com todos os seres vivos ao nosso redor. Os 4 braços da semideusa Sarasvati também representam os 4 primeiros Vedas: Rig, Yajur, Sama e Atharva Vedas. Os objetos na mão da semideusa do conhecimento também têm, cada um, o seu significado. Por exemplo, podemos ver que ela está segurando um instrumento e, ao mesmo tempo, um calhamaço de folhas de papel. Este bloco de papel representa as escrituras sagradas dos Vedas. Como já dissemos, a palavra Vedas quer dizer simplesmente conhecimento. Então, a semideusa do conhecimento está com estes livros transcendentais na mão. Ela também tem um instrumento, uma vina. A vina, um instrumento, representa a música, a perfeição de todas as artes e ciências. Numa das mãos, ela está segurando uma japamala de cristal, o terço, o rosário transcendental original para o canto dos mantras védicos, que representa exatamente o poder desta meditação através de mantras, como nós podemos entender melhor na aula O Poder do Mantra. A ânfora sagrada aos pés de Sarasvati significa o caminho da purificação, o caminho da criatividade. Para que nós possamos fazer comida, um quadro, uma escultura, tudo geralmente requer água. Para que uma mãe consiga dar à luz a um filho, é necessária uma quantidade de água para que essa criança possa ser alimentada e possa acontecer dentro do mundo. Portanto, é necessário enxergarmos a verdadeira entidade das coisas que nos rodeiam. Os famosos 5 elementos são coisas evidentemente sagradas, necessárias à vida. Nós não devemos ter medo das palavras. A palavra sagrada significa que não haveria natureza, não haveria vida, não haveria conhecimento sem a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. Aqui no Ocidente, o retrato de C.V. von Harden é um símbolo da intelectual. Ela, evidentemente, analisando as imagens, nos aparece como uma mulher europeia, cheia de vícios,
algum cinismo e muita incredulidade. Talvez pronta para criticar ou destruir a criação artística de qualquer outra pessoa que passe pelo seu caminho. Tanto é que o seu autor declarou o seguinte: antes de pintar o quadro, ele disse: eu preciso retratar você. Você representa uma época inteira. Às vezes esta imagem pode parecer engraçada, mas na verdade, se nós conseguimos entender o significado existencial do que estamos olhando agora, fica claro que trata-se de algo bastante triste, pois os símbolos que estão ao nosso redor, as imagens culturais, os quadros, os filmes, acabam influenciando a mente humana. Quem seria um modelo ideal para jovens em busca de conhecimento? Nós estamos vendo quase uma propaganda de álcool e nicotina, uma propaganda deste sofisticado cinismo que toma conta da sociedade ocidental e que faz com que as pessoas tenham dificuldade de se comunicar e de serem felizes no dia a dia. Quando falamos de semideuses ou de divindades, obviamente uma questão surge na nossa cabeça em relação aos textos védicos. Trata-se de mitologia? São forças da natureza ou deuses reais? Esta é uma resposta que tentaremos esclarecer aos poucos. Ninguém pode escolher a maneira com que as outras pessoas interpretam os textos sagrados da antiguidade. O meu propósito não é convencer ninguém, mas trazer este conhecimento muito antigo, da maneira em que ele foi escrito, para que cada um de nós consiga interpretar de maneira mais adequada e profunda os aspectos da realidade que compõem a nossa vida cotidiana. Os filósofos mesmos aconselham: nós não devemos ter medo das palavras importantes. Mas, na verdade, é necessário tentar abrir e conhecer os seus significados. Hoje existem pessoas que não gostam da palavra Deus, preferem usar o termo universo. Alguém tem dúvida que o universo esteja acontecendo? Outras acham a palavra virtude inadequada. De onde vem esse medo? O que aconteceu à cultura humana? Vamos imaginar que no meio de um jantar, um convidado diga que ele tenta seguir todos os dias, que ele se esforça para ser uma pessoa virtuosa, que ele tenta seguir o caminho da virtude. Qual seria o efeito nas pessoas ao seu redor? Surpresa? Rejeição? Se ele disser que ele é um cínico, muitos o abraçarão satisfeitos, vão bater nas costas dele. Como foi que isso aconteceu? Como foi que virtude passou a ser algo estranho e ridículo? A soma das qualidades positivas de um ser humano passa a aparecer como algo negativo. E cinismo, a incredulidade, a arrogância, o sentimento de superioridade, o ceticismo enraizado passou a ser aceitável e elegante. Antes de falarmos sobre a ideia de Deus presente nos Vedas e do universo, é necessário lembrar que esta literatura ancestral une a ciência à espiritualidade. Para essa cultura primordial, Deus está ligado ao átomo. Na epopeia filosófica Srimad Bhagavatam, o Purana do amor e da devoção, fala-se claramente em átomos, prótons, elétrons. Srimad Bhagavatam, como dissemos, também é conhecido como Bhagavata Purana, o antigo manuscrito sagrado da devoção e do amor. Em sânscrito sabemos que existem muitas palavras para definir o amor. Mais de 30 vocábulos diferentes explicando cada gradação e cada manifestação deste sentimento profundo. É muito comum que hoje em dia os gurus da nova era nos digam que é necessário amar. Poucos deles, porém, nos explicam o que é esse amor. Como eu posso manifestá-lo no dia a dia? Krishna no Bhagavad Gita diz que somente os tolos não percebem que a consciência deve se traduzir em ações. Portanto, é necessário aplicar este amor no nosso dia a dia de maneira adequada e não confundi-lo com os nossos desejos e com a luxúria fácil que a mídia propaga.
Hoje em dia nós estamos muito acostumados a pensar através de dogmas científicos. O que a ciência afirma é possível compreender. O que a ciência nega, devemos esquecer. A questão é que a ciência tem se modificado a cada ano e mudado de opinião com a velocidade de um carro desgovernado. Então, eu particularmente, e muitos outros também, indicam a leitura dos próprios Vedas como parâmetro cultural para que a gente possa conseguir fazer encaixar a nossa ideia de ciência com aquilo que os sábios transcendentais sempre afirmaram ser a verdade sobre o conhecimento. Podemos ler no Srimad Bhagavatam que matéria, antimatéria, próton, neutro, etc. são todos diferentes efeitos da forma Paramatma do Senhor Deus. A palavra Paramatma significa super-alma. E nós vamos entender como ela funciona cientificamente muito em breve. Vamos citar diretamente o texto do Srimad Bhagavatam agora. Canto 3, capítulo 11, verso 1. Maitreya disse: a partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível, chega a constituir um corpo, é chamada átomo. O átomo existe como identidade invisível, mesmo após a dissolução de todas as formas. O corpo material é apenas uma combinação de tais átomos, mas o homem comum não pode enxergar isto. Esta frase espetacular é bem precisa quanto à caracterização do que é um átomo. Às vezes, como falamos que os Vedas já apontavam para a existência dessas micropartículas, as pessoas duvidam e dizem, mas será que eles estavam falando exatamente do que nós entendemos ser um átomo? A definição do Srimad Bhagavatam é clara. Dentro dessa frase também nós temos a presença de Maitreya. Ouve-se muito falar em Maitreya nos tempos de hoje através da assim chamada New Age, da Nova Era. Maitreya, no caso, é um dos narradores do Srimad Bhagavatam, deste Purana do amor e da devoção, da compreensão absoluta. Ele também diz coisas bastante interessantes. No final, nós ouvimos que ele diz: o homem comum não pode enxergar o átomo. Isso pressupõe que alguém, talvez mais elevado em consciência, consiga compreender ou até mesmo enxergar, olhar para a realidade de uma forma diferente da forma com que os homens comuns conseguem fazer isso. O mantra seguinte diz que um segundo dividido em 1687,5 partes é a duração de um truti, o tempo necessário para a integração de 18 partículas atômicas, e que isso funda o tempo dentro do nosso universo material. Que número é esse? Que tipo de conhecimento é este dentro dos Vedas que se apresenta de forma tão exata, tão precisa? É verdade que nós não temos ainda, dentro da ciência moderna, aparelhos que consigam comprovar este fato. Mas os Vedas acabaram de nos explicar que existem os átomos. Os Vedas, como nós já vimos, acertaram a idade do planeta Terra há muito mais de 5.000 anos atrás. Quando se diz muito mais de 5.000 anos atrás, nós nos referimos ao fato de que a literatura védica passou para a forma escrita nesta data, mas que antes ela era uma tradição oral, muito mais antiga do que a própria forma escrita presente na Terra. Uma outra coisa bastante interessante relativa à questão deste truti e dessas 18 partículas atômicas que se juntam no espaço é que os manuscritos védicos nos dão ainda mais uma informação. Eles dizem que essas partículas se organizam em precisas formas geométricas, em hexágonos. Ou seja, 6 átomos dão as mãos e depois outras 2 estruturas idênticas se unem, formando esta tríplice forma hexagonal dentro do espaço. Mais do que uma religião, o hinduísmo é uma vasta cultura que se baseia nestes textos védicos que vamos analisar neste curso em relação à nossa compreensão ocidental da história, da arte e da filosofia.
Aqui no Ocidente, nós sabemos algumas coisas relativas à cultura da antiga Índia milenar, mas geralmente confundimos ou simplificamos, ou às vezes deixamos até mais complexas algumas questões. Assim como os estrangeiros têm opiniões curiosas sobre o nosso país. Tendo morado muitos anos, quase 2 décadas fora do Brasil, eu me lembro de perguntas bastante curiosas, onde me perguntavam se aqui já havia chegado a escada rolante, se nós usávamos sapatos, ou se as pessoas dançavam samba na rua mesmo esperando pelos ônibus. É muito comum que pessoas que estão longe de uma cultura tenham interpretações românticas, especulações e invenções sobre o conhecimento original da antiga Índia. Vou dar um exemplo. Nós traduzimos a palavra Namastê como o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, o que soa bastante rebuscado, até interessante e complexo. Porém, o sânscrito é muito claro. Namas vem de Namaha, que quer dizer reverências. Te significa você. Portanto, Namastê significa apenas reverências a você. Errar é humano. Ninguém deve se preocupar com o fato de ter traduzido ou mal interpretado alguma questão da literatura transcendental indiana. Mas, se nós podemos melhorar, corrigir, evoluir, e compreender que 5.9 não é 6, fazemos um pequeno passo adiante rumo à compreensão das coisas. Já disse e vou repetir, o nosso propósito não é converter ninguém a nada, mas trazer estas informações milenares, que são extremamente úteis, de maneira precisa para o nosso uso contemporâneo. Então, podemos entender que os védicos falam de divindades que são cientificamente comprováveis, através da manifestação dos átomos ou através de outras fórmulas de pensamento filosófico e matemático, como veremos nas próximas aulas. Pode soar estranho, mas nós vamos demonstrar que tudo o que conhecemos se encaixa nesta filosofia infalível e adquire um sentido completo, finalmente. Vamos ver o que a ciência e o pensamento de hoje têm em comum com essa cultura milenar. O psicólogo Timothy Leary disse que a ciência toda é uma gigantesca metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma comparação entre 2 termos ou entre 2 indivíduos. Por exemplo, quando eu digo, minha mãe é uma flor. Eu não estou dizendo que minha mãe tem pétalas ao redor da cabeça e folhas no lugar dos braços. Eu estou tentando explicar de maneira mais adequada minha mãe para que alguém a compreenda melhor. Então, nós podemos entender, segundo esta frase, que a ciência, na verdade, é uma comparação, uma forma de tentar compreender e decodificar o mundo e a realidade que nos circunda. Sabemos, por exemplo, que os cientistas constantemente mudam suas teorias. Basta lembrar das controvérsias sobre a forma da Terra, que alguns cientistas hoje em dia continuam a contestar. Veremos que há teorias não comprovadas, impossíveis de se comprovar, que são ensinadas nas escolas como sendo verdadeiras. Por exemplo, como já citamos, há mais de 5.000 anos, os Vedas diziam que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos de idade. Os cientistas ocidentais diziam que, em 1770, a Terra tinha 70.000 anos. Em 1905, chegaram a 2 bilhões. Hoje, finalmente, fala-se de 4,6 bilhões. Talvez essa pequena diferença seja o cálculo do momento em que o Manusmriti, o documento védico que nos conta sobre a idade da Terra, tenha de distância conosco. A literatura védica já afirmava com perfeição a idade do planeta Terra há mais de 5.000 anos. O que nos faz refletir que a nossa ciência não é tão exata quanto parece. Na verdade, ela é aproximada. Aqui nós trazemos um comentário de Arthur Holmes, o famoso geólogo, sobre o Manusmriti. Ele diz:
Muito antes que fosse aspiração científica estimar a idade do planeta, sistemas cronológicos foram criados por sábios da antiguidade. O mais impressionante é o sagrado Manusmriti indiano. Isso significa que antes do homem ocidental pensar que ele poderia calcular a idade do mundo, os manuscritos védicos já traziam esta informação colocada sobre o pergaminho há muito tempo. E como é possível que os sábios védicos soubessem a exata idade do planeta Terra há mais de 5 mil anos? Como funciona este conhecimento transcendental dos homens? É isso que nós vamos tentar esclarecer a partir destas aulas. Eu peço perdão a todos caso eu traga alguma imprecisão dentro da minha percepção do conhecimento antigo. Eu prefiro me definir como se eu fosse um gravador ou um papagaio védico que repete e tenta confirmar o que está nesses manuscritos através de estudos contemporâneos ou de um esforço pessoal. Nada do que eu trago aqui faz parte das minhas opiniões pessoais. Eu não me permitiria vir a público trazendo opiniões, meras opiniões. O esforço que é feito durante estas aulas e as pesquisas que antecedem estas aulas, com a ajuda, por exemplo, de outros estudantes, de outros guias dentro do conhecimento védico, como a Radha Dasya e outras pessoas que auxiliam a esta pesquisa, são fatos. Nós tentamos trazer fatos cotidianos, fatos comprovados e reais, que se encaixem com a literatura védica, para que a gente possa mapear a origem do conhecimento. Nós vamos ver que o Srimad Bhagavatam, a mais impressionante epopeia literária oriental, fala claramente de iluminação urbana, átomos, universo material e universos paralelos, uma hipótese que a física quântica está acabando de calcular e tentando formular com perfeição. Fala-se da lei da gravidade, da engenharia aérea nos Vedas, de aviões, da existência de outros planetas e de viagem interplanetárias, naves espaciais, bomba atômica, hologramas e até mesmo de cirurgia plástica. Os egípcios conheciam muitas tecnologias através das suas relações com a Índia, de onde vieram os arquitetos das pirâmides. Na foto nós podemos ver as marcas da tílaka sobre a estátua deste arquiteto Vaishnava. O método de construção com blocos de pedras gigantescos será demonstrado em relação à tecnologia védica nas próximas aulas. Nesta imagem, nós podemos ver um hieroglifo relativo à tecnologia utilizada para a produção de lâmpadas incandescentes com o modelo védico original. A relação entre o Egito, a Mesopotâmia e a antiga Índia, como dissemos, é uma chave para a compreensão da política contemporânea. Os hieróglifos foram decodificados e essa tecnologia védica foi inclusive reproduzida e comprovada em tempos modernos. Podemos observar nesta linha do tempo proposta pelo site do jornal Daily Mail que a sequência da espiritualidade no planeta Terra começa na Índia, dentro desta era em que nós estamos. Em algum lugar, a civilização tinha que começar. Podemos, inclusive, então, entender que a nossa modernidade, que é a famosa Kali Yuga, a Era de Ferro, está acontecendo há 5.000 anos, segundo os manuscritos mais idôneos. Vamos dar outro exemplo agora no campo das religiões relativo ao DNA védico dentro da cultura humana. Através da simbologia podemos afirmar, sem querer ofender ninguém, que há uma relação entre a lua minguante, o pentagrama e o deus da trindade védica, Shiva. Nas imagens relativas a Shiva, encontramos sempre a lua minguante como um dos seus símbolos distintivos. Sabemos também que a palavra Hala, em sânscrito, é um dos nomes de Durga, descrita nos Vedas como a consorte de Shiva.
o pentagrama em forma de estrela que podemos ver em cima das árvores de Natal, das moedas, das cédulas de papel de quase todos os países, na maioria das bandeiras, na capa de dos embrulhos das lojas, dos brinquedos das crianças, na verdade está relacionado a uma consciente ou inconsciente adoração à Mãe Divina, à personificação material da energia feminina, descrita como Parvati, Durga ou Adi Shakti, uma expansão da energia feminina original de Radharani, como vamos entender mais adiante. O dia sagrado dos muçulmanos é sexta, que também é o dia sagrado de Shiva. É fato histórico que os muçulmanos se vestem de branco para ir ao seu templo, assim como os hindus. Os tios, parentes de Maomé, eram monges pujaris, adoradores dos templos védicos antigos, pois antes do famoso profeta, a Arábia era védica. Inúmeros trechos dos livros islâmicos são idênticos aos trechos dos livros védicos quando comparados. Esta estátua de Shiva, na entrada do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, onde está o famoso acelerador de partículas, indica uma relação de consciência dos cientistas contemporâneos e o conhecimento védico, como entenderemos mais adiante. Para aqueles que não entendem estes semideuses e estes símbolos, novamente eu sugiro um pouco de paciência e atenção às explicações destas aulas, para que, aos poucos, este conhecimento transcendental seja revelado e se torne claro e nos ajude, como já dissemos, a compor o nosso quebra-cabeça, a compor a história deste planeta. Alguns criam competições entre as divindades védicas, mas isso não é considerado um comportamento elevado. Apesar das hierarquias da inteligência, da existência, é necessário entender as funções de cada parte do todo, sem alterá-las com os defeitos humanos e concepções ligadas a especulações desnecessárias. Sabemos também que a própria Bíblia tem raízes dentro desta cultura védica. No século XIX, o famoso filósofo, filólogo e culturalista Max Müller e outros estudiosos identificaram a cidade bíblica de Ophir com Abhir, na foz do rio Indo, no Paquistão. A grafia diferente entre Ophir e Abhir se deve à diferente pronúncia hebraica. Diz a Bíblia que Salomão trazia ouro, marfim, pavões e sândalo da cidade de Ophir. A cada 3 anos, navios traziam joias, especiarias e coisas raras para o famoso rei bíblico. Os Vedas afirmam que o mundo, formado por 7 gigantescas ilhas, obviamente os 7 continentes conhecidos, eram governados pelos imperadores védicos. Segundo Müller, autor dos livros sacros do Oriente, 51 volumes, criador da religião comparada como disciplina, Salomão era um rei Yadava. No começo da aula, ouvimos esta palavra relativa a Krishna. Krishna Yadava é o nome do personagem principal do Bhagavad Gita. Sabemos que pavões eram trazidos para Jerusalém pela frota do rei Salomão, do reino de Ophir. Isso está em Reis 10:22, Crônicas 9:21. Originalmente, pavões eram encontrados somente na Índia. A representação destes pássaros nas pinturas relativas a Salomão confirma o seu amor por estes animais e a utilização dos pavões em templos sagrados. O uso dos pavões acabou se estendendo, inclusive, para dentro do cristianismo. Como todos nós sabemos, este símbolo tem origem na predileção de Krishna por pavões, que usa uma pena do pássaro sobre a sua própria cabeça. Aqueles que já viram um pavão ao vivo não podem se esquecer
de um animal tão impressionante. Não é por acaso que ele é símbolo da própria inteligência suprema. O corpo central do pavão seria, de uma certa forma, uma metáfora da assim chamada plataforma transcendental, do centro da inteligência, do universo absoluto que gera fractais de universos ao seu redor. Assim como nós vemos dentro das penas do pavão um símbolo do próprio pássaro, com o seu corpo azul e a sua cauda impressionante. As penas do pavão são metalizadas, cintilantes. A sua coroa ornamental é bastante impressionante, o fato de que a sua cauda possa se abrir daquela maneira e que permaneça paralela ao chão quando fechada, voando atrás do pássaro, é bastante impressionante e mais do que sugestivo. Teria sido o caso o responsável pela arquitetura física e biológica deste pássaro considerado sagrado? De acordo com o estudioso Stephen Knapp, os gregos se referiam aos judeus como Iadeus, ou seja, pessoas de Yadavá, a dinastia mencionada nos Vedas. Pois muito antes de Alexandre, os gregos tinham relações culturais e comerciais com a Índia. É curioso e bastante indicativo perceber como as vestimentas dos povos gregos e de todos os povos antigos se parecem com uma simplificação da indumentária tradicional da Índia. Segundo Moisés, os judeus seriam o povo escolhido pelo Todo-Poderoso. Isso se refere ao fato de serem descendentes diretos de Yadavá, a família escolhida por Krishna para o seu aparecimento. Analisando esta imagem, alguém poderia me dizer se o patriarca na foto é indiano ou judeu? Na Bíblia, ficamos sabendo que o nome do Deus judaico-cristão é Yahvé, composto por duas sílabas. Em português, pronunciado como Jeová. De acordo com a Torá e com a própria Bíblia, o nome de Deus, porém, teria 3 sílabas. Os Vedas e o Bhagavad Gita falam que um dos nomes do Senhor Krishna é Yadavá, que tem 3 sílabas. Quem conhece os processos de transformação da pronúncia das palavras pode compreender Yadavá, Krishna, com a distância e os séculos passa a ser pronunciado Yadavá, e depois Yadavá, e por fim Yahvé. Yod-He-Vav-He, o famoso tetragrama bíblico. Pois que não há um Deus para São Paulo, outro para a Palestina, outro para Nova Delhi e um seguinte para Honolulu. A inteligência suprema que funda e que gera a criação é única e uma só para todos. A questão agora é compreender do que se trata Deus. Como é possível entendê-lo, calculá-lo, compreender as leis e os mistérios desse universo do ponto de vista ocidental em que nós estamos. Mas, avançando na nossa pesquisa, podemos analisar mais um indício relativo à relação dos Vedas com a cultura hebraica. O famoso autor do tarô de Waiter, Arthur Waiter, em seu livro A Sagrada Cabala, afirma que a Cabala, livro místico do judaísmo, está profundamente relacionado aos Vedas. A própria palavra Cabala, na verdade, deriva da palavra Kabbalah, em sânscrito, que significa aceitação, assim como Cabala significa, na língua hebraica, aceitação. Conhecemos esta figura como Estrela de Davi e ouvimos dizer que ela tem aproximadamente 3.500 anos de história dentro da cultura hebraica. O que poucos sabem é que a mesma estrela aparece há mais de 5.000 anos nos textos indianos, nos manuscritos védicos. Seu desenho original é mais complexo do que nos é apresentado pela cultura hebraica e se encaixa na proporção áurea do Renascimento, ou na assim chamada geometria sagrada e na própria física quântica. Segundo Haramein, este tetraedro em forma de estrela está dentro da dimensão número 0,
e formata as estruturas esféricas do cosmos, dos maiores aos menores planetas existentes. O seu nome original é Shri Yantra, ou a Yantra de Krishna, e deve ser compreendida em muitos mais detalhes do que aqueles que nos são apresentados normalmente. Ela é uma vibração sonora, assim como compreenderemos na parte das aulas que analisam as estruturas dos mantras, o funcionamento da energia das palavras e da linguagem dentro da realidade. Yantra quer dizer instrumento, aparelho, símbolo, processo, automação, estrutura, artifício, organização, mandala, máquina. Na foto abaixo, podemos comprovar a presença da Yantra de Krishna, conhecida também como Estrela de Davi, muito antes que a cultura hebraica pudesse ter se organizado como um povo distinto. Estas yantras são como condutores de energia, são como antenas naturais, cujos significados vão variando dependendo do seu formato. Esse formato está ligado ao som, à vibração dos mantras transcendentais, ao famoso Om da cultura védica, como nós vamos entender mais pra frente. Segundo o próprio Wikipedia, Yantra é a palavra sânscrita para um diagrama místico que tem poderes ocultos e benéficos, astrológicos ou mágicos. Elas são usadas para acalmar a mente ou concentrar a mente em conceitos espirituais. São a base do famoso mapa astral dos astrólogos. Além disso, elas estão na origem da própria arquitetura, da própria geometria, o calendário maia, os vitrais das grandes igrejas, o DNA, os sólidos platônicos e a física quântica obedecem a um desenho profundo, geometricamente estipulado e apresentado nos Vedas como sendo o brasão real da inteligência suprema. A forma arquitetural com que o universo é conhecido e construído. A famosa flor de lótus que brota do umbigo da inteligência absoluta. Seus desdobramentos são infinitos e se encontram dentro de várias culturas, como dentro do próprio budismo, que deriva da tradição védica, como todos nós sabemos. Por exemplo, essa é um desenho da Yantra da semideusa Lakshmi, encontrada milênios mais tarde dentre os tibetanos. Essa Shri Yantra, mencionada nos Vedas, é algo espetacular. Não é apenas uma estrela em 2 dimensões como um desenho em uma foto 3x4. Ela tem uma forma multidimensional. Como já dissemos, estrutura todas as coisas, grandes e pequenas, como um molde para a construção do universo material. A New Age fala sobre o cubo de Metatron, e na verdade está falando sobre uma estrutura que precede a própria concepção material. Do ponto de vista poético ou filosófico, é fácil entender que um arcanjo produzido dentro do universo jamais poderia ser o responsável por uma estrutura geométrica que precede a formação das coisas materiais. No campo das línguas temos várias evidências de que a influência indiana é basilar. Por exemplo, a palavra calendário vem do sânscrito kala, tempo, e ano, contado. O sânscrito é a fonte de todos os idiomas. Outro exemplo disso é que a palavra mãe, ou madre, vem do latim mater, e está na raiz de mother, mutter, matriz, mágica e etc. Todas elas derivam do sânscrito mata, que tem o mesmo significado. A palavra Cristo deriva do grego Christos, que vem do sânscrito Krishna, variante de Krishna em algumas partes da Índia. Há registros históricos que apontam para uma passagem de Jesus pelo Kashmir, como confirma o pesquisador russo Nicholas Matodor. Agora eu convido a todos a fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos para a Grécia do V século a.C., onde o homem que trouxe a filosofia para o Ocidente declara: tudo sei que nada sei.
Apesar de ser sábio e pacífico, Sócrates foi obrigado a tomar veneno em 479 a.C. por ordem do governo de Atenas. Por quê? Nesta aula, ainda não vamos analisar a vida deste famoso filósofo profundamente influenciado pelos Vedas, mas vamos prestar atenção nesta sua frase tão famosa: tudo sei que nada sei. Em outras palavras, tudo o que eu sei é que eu não sei muita coisa. O que é uma surpreendente declaração de humildade por parte de alguém tão famoso e tão inteligente. Dizem que Platão conheceu Sócrates, seu mestre filosófico, andando de um lado para outro na praia. Com a água do mar nas mãos, Sócrates tentava encher um buraco na areia. Conta a lenda que Platão perguntou por quê. Acaso ele não sabia que era impossível preencher um buraco com água do mar? Sócrates teria respondido: mas se é o que todos fazem, tentando compreender o universo infinito. Com a ajuda dos 5 sentidos, parecem querê-lo colocar inteiro dentro de uma pequenina cabeça. Sócrates apontou para o céu e disse: a verdade só pode ser compreendida de cima para baixo. A única maneira de entendermos o todo é ouvindo diretamente dele o que ele tem a dizer de si mesmo. Este, na verdade, é o significado da humildade. Por que é tão necessário, segundo os grandes sábios e segundo os filósofos, que o ser humano consiga produzir humildade dentro do próprio coração? Conseguir entender que é necessário se ajoelhar diante do mistério da vida antes de afirmar que entendeu tudo. Se aproximar daquilo que é o conhecimento absoluto com cuidado, atenção e com um espírito humilde, em profunda reverência perante o fato de que a vida está acontecendo e de que ela nos é compulsória. Todos nós dizemos: ninguém escolheu nascer, ninguém pediu para nascer. Não é? É um fato, mas a vida é obrigatória para todos aqueles que estão aqui manifestados nesta terceira dimensão, dentro deste mundo material. Por quê? O que é que nós fizemos? O que é que nós devemos aprender? O que é, como é a resposta ao enigma da existência? Antes de voltarmos aos Vedas e questionarmos Deus cientificamente, vamos chamar a depor um filósofo suíço. Ludwig Wittgenstein afirmou: não é como o mundo existe que é milagroso, mas o fato que ele esteja existindo. Que poderia ser compreendido da seguinte maneira: o cosmos, o Sol, eu e você, estamos todos acontecendo dentro do seu corpo. Apesar de você olhar para ele e ver uma pele, uma superfície bastante fácil de ser compreendida no espelho, há um universo feito de sangue, como um rubi vivo cheio de veias, órgãos, ossos, mecanismos. Existe uma máquina e uma realidade dentro de você, bastante fantástica, da qual você não tem o menor controle. Recentemente, há uma mulher que deu à luz a um menino. Eu perguntei: como foi que você fez o cérebro dessa criança? Como foi que você fez o coração do seu filho? Ela foi forçada a admitir que não tinha produzido pessoalmente nenhuma das partes do corpo do seu filho. A natureza tinha se encarregado disso. Bem, quando eu faço um desenho, quando alguém cozinha um alimento, é fácil explicar como ele foi feito, como ele foi composto. Quando eu realizo um trabalho, eu sei dizer quais foram os componentes desse trabalho. Nós, de uma certa forma, somos passageiros da vida. Estamos dentro do corpo, ignorando até o fato de como este corpo funciona, como é a respiração durante a noite e qual é o significado dos sonhos. Apesar da hipótese de muitos psicólogos e psicanalistas, ainda ninguém conseguiu fotografar tão perfeitamente a máquina da existência material quanto os sábios relativos ao conhecimento védico transcendental.
Então vamos deixar de lado a incredulidade e nos perguntar qual é o sentido da existência. Convidamos a cada um de vocês que estão assistindo estas aulas a suspender a incredulidade e admitir, como Sócrates, que nós não sabemos muito e que nós temos que estar humildemente em relação com a existência, tentar entrar numa relação humilde com as coisas para conseguir superar a nossa frágil ignorância. Uma das questões principais do filósofo grego era a luta contra o que nós hoje chamaríamos de achismo. O achismo é exprimir opiniões aleatórias, dizendo, eu acho, não, eu não acho, concordo, discordo, sem ter a coragem de buscar o real conhecimento. A famosa cientista italiana Rita Levi-Montalcini dizia, tenha a coragem do conhecimento. Procure, busque, estude, aprofunde-se dentro da cultura. Pessoalmente, eu posso dizer que, tendo analisado a cultura durante estes anos de vida, de uma forma ou de outra, dentro desta ou daquela civilização, não há nada que possa compor um quadro tão perfeito da realidade quanto a cultura original da Antiga Índia. De qualquer forma, uma coisa me parece evidente. Aqui no Ocidente nós estamos presos dentro desta fórmula do achismo. É muito comum nós irmos aos encontros sociais e ficarmos horas ouvindo eu acho isso. Não, eu não acho. Eu acho igual a você. Agora eu não concordo. Quando é que nós poderemos conversar sobre coisas reais se cada um de nós está preso dentro das próprias opiniões? Esta sensação de incomunicabilidade presente dentro da vida cotidiana no Ocidente será algo por acaso? Todos conversam sobre o que opinam, sobre a própria percepção, como se a verdade não existisse. É uma característica bastante banal, inclusive, me perdoem a palavra, do homem atual, a equivocada interpretação da teoria mais famosa do século XX, a relatividade. No processo de compreensão, acabamos simplificando. Tudo é relativo. E assim, não existiria mais uma verdade absoluta. Em nenhum momento, porém, as descobertas de Einstein e de qualquer outro cientista negaram a exatidão da matemática, a magia da física, a perfeição da química e o milagre da biologia. E muito menos, nenhum cálculo e nenhuma teoria jamais suspendeu as leis do universo. Se a verdade não existisse e se não fosse perfeita, o universo seria um caos. É óbvio que nenhum de nós possui toda a verdade nas mãos, mas isso não significa que ela não esteja existindo ao nosso lado. Qual seria então a meta dos buscadores, dos pensadores, dos cientistas, dos filósofos, dos místicos, se tudo fosse uma opinião aleatória? Por outro lado, é muito comum que se diga hoje em dia que se um grupo de pessoas acreditar numa determinada coisa, ela se torna verdadeira. Se pensarmos que uma casa é um prédio, ela se transformará num prédio. Eu já ouvi uma frase assim. Você tentou fazer isso? Por que não experimenta? Por que não reunimos um grupo de pessoas e tentamos construir um prédio num terreno baldio com a força do nosso pensamento? É óbvio que o pensamento nos influencia. Mas até que ponto? Uma pessoa trancada em casa, que se convence que será milionário, sem agir ou trabalhar, vai conseguir chegar a esse objetivo? Se alguém acreditar que pode voar e pular da janela, o que acontece com o seu corpo? As leis que regulam o universo dependem ou não da nossa opinião. Esta imagem desperta uma certa hilariedade. Mas, na verdade, ela é bastante trágica. Sem entender que existe uma verdade fenomênica, científica ao nosso redor, nós ficamos limitados ao nosso pequeno espaço, sem conseguir aprender mais nada. Quem nunca teve a impressão de que não estamos mais comunicando uns com os outros? Ninguém mais fala a mesma língua. Ninguém chega até o céu.
pois a torre, de tanto blá 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 blá, foi destruída. Será que a metáfora da torre está invertida? Será que, na verdade, nós perdemos a comunicação com esta verdade absoluta depois de tantos milênios de especulação longe do conhecimento absoluto? Muitos disseram que não existe certo e errado, mas eles estavam certos. Sem o certo e o errado, como podemos pretender que alguém seja honesto ou que a sociedade seja equilibrada? Um homem com fome, filhos desesperados, pode achar certo entrar numa casa e matar a todos. É necessário entender que Sócrates aceitou beber veneno para provar que a ética não pode ser relativa. Ética quer dizer a maneira como nós nos comportamos em relação aos demais seres vivos da existência. Como o homem se relaciona com seus pais, com sua família, com sua vizinhança, com a sociedade, com o seu país, com os animais, com o planeta, com tudo que vive e respira. A ética de um homem se manifesta através das suas ações. A palavra ethos, em grego, significa relativo ao costume superior. Os Vedas, então, explicam que a ética não pode e não deve depender da opinião de cada um de nós, pois não poderíamos confiar em ninguém nem viver numa sociedade sensata. Para mim, por exemplo, as regras sociais poderiam ser de uma determinada forma. Alguém pode achar que é correto roubar ou mentir. É verdade que todos nós, às vezes, temos pensamentos negativos, que temos atitudes que não são tão adequadas. Mas a filosofia, o pensamento, aos poucos nos conduz a entender que devemos melhorar as nossas ações cotidianas. Na prática, devemos tentar nos tornar pessoas melhores. Esta é um dos objetivos mais elevados da existência. Melhorar a forma de viver no cotidiano e produzir um ser humano melhor dentro de você mesmo. A ética nos Vedas é bastante clara e bem explicada. Falaremos disso na palestra O Controle das Emoções e a Ética do Bhagavad Gita. É claro que existem crenças individuais e que as experiências pessoais de cada um são importantes. A inteligência pessoal existe e deve ser utilizada. Mas a função da mente não é ter opiniões disparatadas, e sim encontrar a chave da nossa própria felicidade. Por fim, o próprio Einstein nos fala sobre os Vedas. Quando leio o Bhagavad Gita e reflito sobre como Deus criou o universo, tudo o resto parece tão supérfluo. Eu fiz do Gita a fonte das minhas inspirações e o guia dos propósitos científicos das minhas investigações e da formação das minhas teorias. Mesmo que Einstein estivesse errado, mesmo que o futuro comprovasse novas fórmulas teóricas, o Bhagavad Gita continua sendo um perfeito método e metro para a compreensão da realidade e para orientar a humanidade no seu avançar em busca de determinar a verdade e as leis deste universo, para que possamos nos aproximar de uma felicidade e de um equilíbrio social maior e cada vez mais elevado. Para terminar esta primeira parte, esta primeira aula, podemos dizer que muitas filosofias afirmam que Deus existe, assim como o próprio Einstein afirmou. Somente os Vedas nos trazem notícias sobre como Deus é, como funciona o absoluto, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista espiritual, conectando esses dois caminhos de maneira profunda e perfeita. Agradecemos a sua atenção e esperamos que tenham gostado desta introdução e que continuem conosco na próxima aula. Pedimos desculpas por qualquer falha na exposição da cultura védica. Como já disse, nada do que estamos trazendo aqui pertence ao âmbito das nossas opiniões. Este nosso trabalho
consiste em tentar decodificar os textos originais e reproduzi-los numa linguagem acessível, apoiada na razão e na filosofia. Não temos qualquer merecimento pelo que há de bom e esclarecedor nestas aulas. O mérito é de quem postulou os Vedas e dos filósofos fidedignos que os transmitiram ao mundo. Na parte 2, falaremos de história, de arte, um pouco sobre matemática, sobre o uso da geometria sagrada, Sri Yantra, sobre a origem do universo segundo os Vedas, sobre os erros da teoria do Big Bang do ponto de vista da física mais avançada e também sobre espiritualidade.